FPX-Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, está no ar mais um episódio do FPX-Cast. Agradeço a todos que já estão acompanhando a gente em mais esse episódio e hoje recebendo uma pessoa muito importante e muito legal. Há muito tempo a gente conhece a secretária de Desenvolvimento, Inovação, Tecnologia aqui de Campinas, Adriana Flose, a quem eu agradeço essa participação aqui no FPX-Cast para a gente bater um papinho sobre como é ser secretária numa cidade como essa metrópole de Campinas. Muito boa noite, secretária. Eu é que agradeço aqui essa oportunidade de estar com você, Flávio. De fato, a gente já se conhece há tanto tempo, né? Conversando, naquele momento eu estava lá na associação comercial, agora na prefeitura. O desafio é muito maior, né? Mas para a gente é uma satisfação enorme poder estar à frente de uma pasta que é uma pasta muito positiva, né, que é desenvolvimento econômico, numa cidade como Campinas, né, que é o 14º PIB do país. A gente está à frente de muitas capitais e que tem um ecossistema de ciência e tecnologia que é muito pujante. Então, é muito estimulante. Todos os dias a gente tem trabalhar com inovação, com tecnologia. Todo dia a gente tem muitas coisas acontecendo e isso deixa a gente com muita esperança de uma perspectiva melhor, né? Porque você vê coisas novas acontecendo, então você tem uma perspectiva positiva sempre. Então eu digo que a minha pasta é sempre muito bacana, né? Porque como também ali é uma pasta que é uma atividade meio, então a gente não tem diretamente uma tratativa de coisas que a gente tem que fazer diretamente para a população ou para o empresário, né? Então, a gente não emite alvará, não manda fechar estabelecimento. Então, a gente só faz aí a captação de novos... a gente faz muitas coisas lá, assim, para estimular o ambiente de ciência e tecnologia, de desenvolvimento econômico da cidade, cada vez mais. Isso aí, esse papo hoje com a secretária Adriana Flose, lembrando o podcast que segue nessa nova fase, integrado ao Pod Conecta, da Rede Conecta de Rádios, ampliando debate sobre política, economia e os caminhos aqui da região de Campinas, do país. Conversa que começa por política e termina nessa economia real. Como eu disse, estou recebendo aqui no FPX-Cast número 62 a Adriana Flose, que é secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e também presidente do PSD aqui na cidade de Campinas. Mas antes, agradecer aos parceiros do FPX-Cast. Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937, @giovanetti.campinas no Instagram e o site giovanetti.com.br. Agradecendo também Barbearia Capita, @CapitaBarber, Banca do Rock, @Banca do Rock Campinas, Clube Cultura, Clube Cultura Oficial e Leandro Garcês Advogados, @Leandro Garcês Advogados, tudo isso no Instagram. Lembrando, pessoal, entra também no Instagram do FPX-Cast, @FPX-Cast, tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem o X, o antigo Twitter, e também faz parte aí, se inscreva no FPX-Cast aqui, você está acompanhando pela primeira vez, se inscreve aí no canal FPX-Cast e também no canal @Conecta FM Oficial, o canal oficial da Conecta FM no YouTube. FPX-Cast está aí nessa nova fase e tem essa apresentação de Flávio Paradella, que sou eu. Bom, secretária, começar um pouquinho antes da gente bater esse papo sobre os rumos da cidade, como é ser uma secretária numa cidade como Campinas, vindo da iniciativa privada, mas queria utilizar esse espaço para a gente começar falando do PSD e essa notícia do momento, né? A decisão do governador do Paraná, Ratinho Júnior, de desistir da disputa presidencial. O que mudou dentro desse jogo? O que aconteceu? Pois entre os três, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, para mim,
era o principal nome nesse trio para disputar a presidência da República, Ratinho, por ser até o mais longevo dentro do PSD. E de uma hora para outra a gente vê ele desistir não só dessa corrida presidencial, mas como até da própria eleição. Ele vai ficar até o final do mandato. E isso também me surpreendeu, porque imaginava que ele buscaria até uma vaga de Senado, que seria até a grande expectativa. O que aconteceu dentro do PSD? Olha, dentro do PSD não aconteceu absolutamente nada além daquilo que a gente já vinha trabalhando, né? Nós tínhamos já esses 3 candidatos, 3 pré-candidatos, né, sendo apresentados como pré-candidatos. Existe lá um grupo de pessoas, de notáveis, que seriam essas pessoas que escolheriam aí entre os 3 aquele que seria o candidato. Isso ia se dar até o dia 31, né? Na verdade, a gente teria que ir até esse final de semana, muito provavelmente, para que isso acontecesse. Mas por uma razão de foro íntimo, o que também já era, acho que não tem nada que não seja normal ali, numa decisão pessoal, inclusive, né? Porque os 3 estavam muito dispostos. Eu tive no debate dos 3 candidatos, na verdade, essa apresentação de propostas dos 3, os 3 impressionam pela qualidade até da gestão que fizeram, pela trajetória que tem. Então, os 3 têm condições iguais de estarem disputando, mas seriam escolhidos, né? Um deles seria escolhido. E é natural que você tenha esse direito, né? Ele declarou que é uma decisão de foro íntimo, pessoal, e que ele deve voltar a cuidar dos negócios do pai. Enfim, nós encaramos com naturalidade. Ele tinha grande chance de ser o candidato de fato, até porque estava mais tempo ali, mas não só por isso, mas pelos números que ele apresentava. É óbvio que essa comissão ia avaliar a performance de cada um, né? Quem teria mais chance de chegar no segundo turno e disputar a eleição para presidente depois no segundo turno. Então, numa visão geral, olhando a princípio, ele teria grande chance, né? Mas ele se colocou agora fora dessa perspectiva por uma decisão que ele mesmo tomou com a família. Acho que nessa perspectiva tem muito também do cenário local, né? Fazendo uma análise um pouco mais política do cenário local. Uma adição de Sérgio Moro na disputa ao governo pelo PL, né? Exatamente. Acho que também para ele sair do Paraná e ter um olhar mais global, mais nacional, né? Se dedicar a uma campanha nacional que é bastante pesado, é desgastante, né? Ele teria que rodar aí o Brasil todo. Isso traria para ele desfocaria de ter ali um olhar mais atento para aquilo que ele construiu ao longo de uma vida, né? Então, eu acho que também ele teve essa preocupação. É uma preocupação também de deixar um legado de tudo que ele construiu, né? Então, isso a gente tem olhado aí todas as análises que têm sido feitas, né? Mas a decisão dele é, de fato, de foro pessoal. Acho que ele quer construir aí um bom sucessor para que, de fato, dê continuidade a um trabalho que ele fez com excelência, dado aí os números de aprovação que ele tem num segundo governo, que é bastante relevante, né? Então, o que me chama a atenção é que ele permanece no cargo até o final do governo. Pensando nesse próprio quintal, né, de fortalecer o nome para um sucessor, deixando esse legado de Ratinho Júnior, o PSD tenta ainda conversar com o governador para que ele dispute o Senado, que daí ele continua pensando no Paraná, indo para as cidades lá do estado, mas é um nome que praticamente teria uma votação para ser eleito senador pelo estado, né? Então, não seria interessante para o PSD conseguir demovê-lo desse pensamento e ele disputar o Senado? Pois agora eu
não tenho elementos para te responder, te afirmar sobre isso, né? Olhando nessa perspectiva, é óbvio que isso seria extremamente relevante, né? Que, tendo esses 3 pré-candidatos, aquele que não fosse o candidato escolhido a ser o presidente da República, seria normal que os outros 2 saíssem candidatos ao Senado pelo seu estado. Mas a decisão que ele apresentou, né, no final de semana, uma decisão pessoal, eu acho que, como nós temos essa reta final só essa semana para que isso se reconfigure, né? Então, acho que o PSD, o nosso presidente Gilberto Kassab, ele tem aí uma tarefa grande, né, de articulação em todos os estados, né, até pelo tamanho do partido, o maior número de prefeituras, o tamanho do partido no estado de São Paulo hoje, né, e essa perspectiva que ele tem de fato, fazer um grande número de deputados, ter uma bancada relevante na Câmara Federal e também no Senado, né? Então, eu acho que essa é a grande tarefa aí que o Gilberto vem desde 2011, quando criou o PSD, traçando para que, de fato, a gente tenha, né, configurado como sendo o maior partido do país, sendo o PSD. Então, a gente tem recebido muitas pessoas, né, muitos novos quadros que estão se filiando, e a gente tem aí até essa semana para muito mais gente estar chegando e se filiando aí ao PSD. A senhora citou... Estão muito animados. Vamos lá. A senhora citou aí Gilberto Kassab, o conhecido, não só conhecido, como grande articulador político, mas também por ser muito pragmático, sim, nas suas escolhas. Num cenário extremamente polarizado, nós estamos falando de um bolsonarismo fortíssimo e de um lulismo também extremamente forte, a disputa está sendo, pelo menos pelas intenções de voto aí nas pesquisas, colocando esses 2 praticamente num terceiro, quarto turno das outras eleições. É possível romper com isso, com essa polarização? E se não for, qual é o papel hoje desse PSD? É disputar mesmo uma eleição? É ter uma terceira via? Ou ainda negociar com esses 2 polarizados uma questão de vice? Olha, ele tem sido muito claro ao responder essa pergunta, dizendo que o PSD tem candidato, né? E que o nosso candidato não é a terceira via, é a melhor via, né? Porque eu acho que o país merece sair dessa polarização. Acho que nós merecemos isso, porque não se discute política pública, não se discute o futuro para o país. Se discute de quem você gosta e de quem você não gosta. E a maioria das pessoas votam contra alguém e não a favor. Olha, eu não desejo que este candidato ganhe, então vou votar no outro. Então, essa é a maioria, que é a maioria que está no centro. Então, na medida que você tenha verdadeiramente um candidato de centro que atenda às expectativas dessa população, que quer uma nova configuração para o país, porque ninguém gosta dessa polarização. A polarização só discute a polarização, não discute outra coisa, né? Então, acho que já faz muito tempo que a gente está nisso, e a proposta do PSD, sendo um partido de centro, é romper isso, exatamente. Então, o Kassab tem dito sempre, ele não pretende desistir disso, e ele tem o apoio do partido todo, né? Estamos todos junto com ele nesse sentido, de fato, poder discutir o país, propostas para o país. E por isso trazer essa possibilidade que ele trouxe dos 3 governadores tão bem avaliados, né? Você traz, de fato, a perspectiva de ter propostas para o Brasil, né? E não mais essa discussão de quem está contra quem, né? Porque isso é um jogo que fica quase na internet e que depois se reproduz, né, na eleição, e que as pessoas votam para o outro não ganhar. A maioria vota para o outro não ganhar, não porque é daquele campo.
né? Então, falo, olha, eu prefiro que o outro perca, então eu vou votar neste campo aqui. Então, eu acho que isso não é normal, isso é muito ruim para o país. Trazendo então aqui para Campinas, como é que o PSD local está se preparando justamente para essas eleições em 2026? Tem como principal nome Carlos Sampaio, Sim, federal, parte para uma reeleição, e a primeira eleição dele dentro do PSD, né? O partido aposta nele como essa principal liderança para tentar fazer ainda mais cadeiras aqui em São Paulo? Olha, a chapa para federal é uma chapa que está muito forte, né? Então, o presidente Gilberto Kassab tem apostado aí num número bastante expressivo. Eu não vou me atrever a falar desses números, mas é bastante expressivo para que a gente componha a base da Câmara Federal, leve uma bancada expressiva de São Paulo, sendo do PSD. Né? E, a partir disso, também a gente aumentar o número de deputados estaduais, considerando que a gente trouxe alguns deputados, né, recentemente estaduais, e então também ampliar bastante a bancada de estaduais. Isso é vamos dizer, como eu falei, né, olhando nacionalmente, a perspectiva daquilo que ele tem trabalhado ao longo de todos esses anos. Acho que chegamos num momento e isso, obviamente, provoca uma série de críticas, né, do outro lado, porque, enfim, a robustez que o PSD ganhou, né, e conseguiu, porque o Kassab é um cara que trabalha 24 horas, 48 horas por dia ele trabalha, na verdade, na política. Então, ele é estratégico, pragmático, estratégico, e está sempre pensando aí no melhor resultado para o partido. Então, sem privilegiar o candidato A ou B, mas olhando para o partido como partido. Né? Então, daí, obviamente, estrategicamente, você escolhe alguns candidatos que vão aí ascender, daí você tem um meio que é bastante consistente, mas que as pessoas têm consciência de que não se elegerão, mas que aquilo garante uma futura outra eleição, né, para esses candidatos do meio ou até da ponta. Então, a chapa é uma chapa muito robusta, tanto para federal como para estadual. Falando do PSD aqui de Campinas, na última eleição, quando a gente viu o PSD num âmbito geral, né, o PSD teve um boom, né, de prefeituras, Sim, boom de vereadores. Porém, aqui na cidade de Campinas, ele permaneceu com o mesmo número de bancadas, né? Fez Nelson Osser e também Paulo Haddad. Teve uma estagnação. Por que ele não cresceu nessa mesma expectativa ou chegando próximo ao que teve de boom nacionalmente mesmo no estado de São Paulo? Olha, eu acredito que algumas cidades sofreram com aquela máxima que era não vote no 55. De Nicolas Ferreira. Né? De que não começou com o Nicolas, mas foi ele que depois potencializou isso, né? Agora ele não fará mais esse papel, né? Porque viu que foi um equívoco também a maneira como isso foi feito, porque não era verdade, né? Não era verdade. Estava se atribuindo ao PSD o fato de não se tirar o Alexandre de Moraes de onde estava. E isso não era uma verdade. E as pessoas acabam, o tempo passa, as pessoas acabam conhecendo qual é a verdade e onde está a mentira. Então, isso prejudicou a nossa votação e fez com que a gente não conseguisse eleger o terceiro. Que, se eu não tivesse isso, com certeza nós teríamos o terceiro vereador, porque com um pouquinho mais de votos, o Podemos elegeu o terceiro na bancada. E nós ficamos com 2. Né? Então, a previsão que a gente tinha era que esses 2 candidatos nossos tivessem mais votos. E assim como o nosso primeiro suplente também, a gente tinha uma previsão, não só para o primeiro suplente, mas para a grande maioria daqueles que tiveram acima de 1.000 votos, a gente tinha uma expectativa de ter um pouco mais de votos. E se a gente tivesse pelo menos uns
de 3 a 5 mil votos, nós teríamos feito o terceiro. E não conseguimos porque sofremos esse efeito, assim como também tivemos aí outras cidades que o candidato a prefeito sofreu com isso e não se elegeu prefeito, né? Cidade que o candidato a prefeito era deputado federal e não conseguiu se eleger, entende? Então, não foi só aqui em Campinas que a gente sofreu com isso e foi lamentável que a gente não conseguiu, obviamente, ampliar, né? Ficamos do mesmo tamanho. Depois, agora, com a vinda do deputado Carlos Sampaio, a gente ganha uma dimensão diferente no PSD local. Então, isso se deu um pouco mais recentemente e isso ajuda. Ele já estava, obviamente, né, quando teve a eleição, mas o fortalecimento da candidatura dele também, até a perspectiva que a gente tem, é que a gente tenha aí um resultado melhor em número de votos na cidade. O trabalho é sempre esse, porque, no fim, política a gente faz com número de votos, né? Então, é isso que conta. Adriana Flózio, fala um pouquinho desse seu dia a dia, né? A senhora acumula 2 funções importantes, secretária municipal e presidente do partido. Como equilibra essa parte técnica da secretaria e desse ambiente político, né, desse papel político que a senhora tem? Principalmente num ano como esse, né? Num ano como esse. Pois é que o PSD é um partido bastante bem organizado, né? De forma estadual, então a articulação com os candidatos, ela também é feita muito através da articulação estadual e através da articulação que está muito próxima do presidente Gilberto Kassab, considerando que o presidente fica em São Paulo, né? Então, isso facilita muito para nós, até para as conversas com os candidatos. A gente, obviamente, vai ter que ter uma articulação local para buscar esse voto, né, com lideranças locais, mas essas lideranças mais ou menos estão estabelecidas, são os candidatos que nós tivemos, as pessoas que estão filiadas, né? Então, isso acontece nas horas vagas, né? São conversas que você faz na hora do almoço, que é à noite que você vai fazer uma visita, é fim de semana que você tem que trabalhar, que você viaja para um lugar, viaja para o outro, né? Porque o dia a dia na prefeitura, ele é bastante desgastante. Ele é bastante desgastante no sentido porque você tem muitas pautas, né? Então, às vezes a pessoa fala, olha, eu vou passar lá, Adriana, na sua secretaria para a gente tomar um café. Eu falo, olha, faz o seguinte, me manda um WhatsApp, a gente marca, porque senão a pessoa vai passar lá e eu estou atendendo outra. Então, tem sempre uma agenda que é muito corrida, né? E a agenda como a gente lida aí com entidades empresariais. Então, você tem também uma agenda de muitos eventos, tanto na área empresarial quanto na área de ciência e tecnologia, né? Ontem mesmo teve um workshop lá na Unicamp, do RIAC, que é o Hub de Inteligência Artificial e Arquitetura Cognitiva, que é da Unicamp e que tem parceria com o Instituto Eldorado, com a Motorola, e estava lá um representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, representante da Softex Nacional, que é parceira também. Então, essas demandas, elas acabam trazendo, e também a área de cooperação internacional, né? Hoje mesmo o cônsul chinês vai estar aqui em Campinas, então a gente também tem que estar dando esse suporte. Normalmente, eu acabo representando o prefeito, no caso, agora o nosso prefeito em exercício, o Vandão, representando o prefeito nessas demandas, né, de posse de diretoria, enfim, nessa articulação com o setor empresarial da cidade, que é muito forte, que acontece muita coisa, né? Então, isso demanda não só uma agenda durante o dia, mas é uma agenda à noite também, de eventos que vai até, quer dizer, que muitas vezes vai na sexta-noite, né?
O bom do corporativo é que vai até sexta, né? Então, diferente da Secretaria de Cultura, que tem que trabalhar o sábado e domingo todo, né? A gente, normalmente, a agenda é até sexta-feira, mas é uma agenda bastante grande, né? Com muitos compromissos. Então, mas é muito prazeroso, porque é sempre uma agenda, como eu disse no início, bastante propositiva, né, de coisas muito boas que acontecem, de você vendo o número de empresas que cresce, né, o número de empregos, as empresas que a gente consegue atrair para o município, né, atendendo a essas empresas que estão querendo vir para ajudar a organizar a documentação para que elas realmente se estabeleçam. A gente tem uma política muito... É bacana, inclusive ela é muito moderna, que é de atração de incentivos fiscais, e ela é uma política que tem nos ajudado muito a atrair grandes empresas, data center. A gente está recebendo um data center enorme, né? Ontem mesmo tivemos uma agenda com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima, em São Paulo, para se tratar só do polo de semicondutores aqui, que ele vai lançar aqui em Campinas, né? Olhando para esse universo. E hoje, se você for falar em semicondutor, é um assunto estratégico para o país, né? Assim como a gente tem conversado sobre um hub de tecnologia quântica também, uma coisa absolutamente estratégica para o país. Então, acho que Campinas consegue se posicionar, e isso foi devido aí à vinda das universidades, né, na medida que elas se colocaram e se consolidaram, e o posicionamento da Unicamp, da PUC, tem feito com que, ao longo dos anos, as empresas se estabeleçam e os institutos de ciência e tecnologia também naquele entorno, né, deixando o ecossistema bastante robusto em torno da ciência, né, da tecnologia, e que vira inovação. Queria agora uma questão pessoal, mas também dessa questão sua profissional. Como é ser uma secretária em uma prefeitura como a de Campinas, e ainda mais utilizando essa experiência de alguém que vem da iniciativa privada, mas também estava à frente de uma associação representativa de um setor? Quais são as diferenças para quem sai dessa iniciativa privada e chega em um posto de comando numa prefeitura, num órgão público? É o tempo das coisas, né? É o tempo. A prefeitura, ela tem uma outra dinâmica, né? O setor público tem uma outra dinâmica. E a administração pública tem as suas peculiaridades, né? Que eu não tinha proximidade com isso, né? A minha proximidade era com a administração de empresas, né? Empresa privada. Mas nada do que a gente não consiga aprender muito rapidamente, né? Com as dificuldades, porque eu acho que é muito bacana eu poder ter trocado de lado do balcão, entendeu? Porque tudo aquilo que eu reclamava antes, né, de que a prefeitura não fazia, então agora, então a prefeitura não fazia, agora você está aí, se vira agora se você chegou para fazer, é isso, né? Então você tem a oportunidade de estar executando aquilo que você sempre reclamou, né? Achava que, quer dizer, tinha lá os seus motivos para achar que as coisas não aconteciam, apesar de que a experiência de estar numa entidade representativa, como a associação comercial, isso já traz um punch para você, porque ela é um meio entre o setor privado e o setor público, né? Porque você conversa com as duas partes. Então, isso te dá aí uma experiência, né, de conhecer um pouco mais de perto as dificuldades do setor público, porque são muitos... você representa a entidade em muitos conselhos, você tem realmente uma proximidade maior com o setor público através da entidade de classe, né? Daí eu tive a oportunidade de ficar também 2 anos na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Eu já tinha uma experiência de 4 anos como vogal lá na Junta Comercial, depois fiquei 2 anos na administração como vice-presidente
na gestão do João Dória e do Rodrigo Garcia, e isso no quesito abertura de empresas, que é uma coisa que a gente já tratava no dia a dia lá na Associação Comercial. Então, você traz a sua bagagem de ser empresário, as dores de ser empresário, a dificuldade de ser um pequeno empresário, né, de ter que cuidar de uma loja, né, o quanto isso é difícil, o desafio, né, de você ter que pagar o salário dos funcionários, né, recolher imposto. Quer dizer, são tantas coisas, são tantas contas que você tem que pagar como empresário, como isso é difícil. Então, estando do lado do DK na prefeitura, a secretaria nossa lá de Desenvolvimento Econômico é essa secretaria que é a facilitadora. Ela está sempre ali, né, de porta aberta para receber o empresário, quer dizer, mas esse é um papel muito do prefeito da Saad. Ele tem muito essa maneira de ser, né? Ele está sempre de porta aberta para receber os empresários, as empresas que querem vir para Campinas. Ele reúne todo o secretariado ali, que de alguma forma pode ser um facilitador. Facilitador no sentido de fazer as coisas andarem, né? Porque o processo muitas vezes é moroso, né? Dependendo do tamanho do empreendimento, né? De como aquilo, se ainda é uma gleba rural, se você ainda vai ter que parcelar aquilo para depois empreender. Quer dizer, o caminho é longo, né? E daí o prefeito sempre tem essa boa vontade de chamar os secretários e pedir para que todos tenham cada vez mais agilidade nos processos, obviamente, para todos os empreendimentos. E Campinas tem crescido muito com tudo isso, né, nessa perspectiva de fazer esse atendimento. E quando você faz esse atendimento para atrair mais empresas e dar mais agilidade nos processos, você, obviamente, está criando mais empregos, né? E criando mais empregos, você está favorecendo a economia da cidade. Então, isso tem sido muito bom. A gente vê que os números da cidade são sempre positivos, o número de empresas abertas em 2025 em relação a 2024 foi quase 20% a mais do que 24, foi 19,8% de empresas abertas na junta comercial, né? Então, também de microempreendedores individuais, você também teve um boom, um aumento muito grande, que muitas vezes pode ser uma pejotização, né? Mas, independentemente disso, olhando para a perspectiva de abertura de empresas na junta comercial, você vê que tem um crescimento real de número de empresas sendo abertas, e daí, se você fizer uma comparação com o número de empresas fechadas, você também teve uma diminuição. Então, significa que o saldo positivo também ele teve um crescimento. Então, isso mostra um esforço muito grande da prefeitura, né, da cidade, de querer atender cada vez melhor aí o empresariado. Então, tem um esforço grande de todos os secretários, né, aí liderados, obviamente, pelo prefeito e o vice-prefeito, para que tenha esse atendimento, para que isso aconteça verdadeiramente. Já está 100% bom? Não está, tem muita coisa para fazer, mas bastante mesmo. Mas vamos dizer, existe a boa vontade e um esforço muito grande. Então, isso é estimulante, né? Eu queria usar esse exemplo que a senhora trouxe de mudar o lado do balcão, né? Quando a senhora estava lá na SIC, ou mesmo na sua empresa, cobrando da prefeitura melhorias, cobrando melhores condições, e agora estando na prefeitura sabendo, peraí, tem um trâmite burocrático, tem seu próprio tempo. Eu queria utilizar justamente isso, de uma experiência anterior para essa atual experiência, para a gente falar da região central de Campinas, que a SIC, a senhora como presidente, sempre militou nessa expectativa de uma melhora nas condições da região central de Campinas, melhoras para o empresário, melhoras para quem vive, melhoras para quem compra no centro da cidade. E recentemente viralizou, né, justamente uma empresária, uma comerciante do centro de Campinas, cobrando à prefeitura melhorias no centro, melhorias nas condições, pessoas em situação de rua vivendo, né, urinando em frente ao local de trabalho dela, da loja.
Por que essa região central a gente não consegue, enfim, mudar e melhorar de vez? Não sei se a gente vai voltar ao que era lá nos anos 70 e 80, mas a gente não percebe, a gente percebe mais a sensação de uma degradação. Apesar dos esforços que foram realizados, de benefícios que foram dados, a gente não vê algo efetivo mesmo de uma retomada da região central. Verdadeiramente assim. Voltar a ser o que era não existe, né, Flávio? Então, vamos lá. A gente tem hoje, além da cidade ter crescido bastante, você tem novas centralidades. Se você for para todos os distritos, você vê um comércio pujante no distrito, né? Então, muitas vezes, aquilo que a pessoa saía de lá, do bairro dela, para vir resolver na cidade, né? Que é assim que a gente diz, não é nem no centro, é na cidade. Vou na cidade para resolver isso. Hoje ela resolve lá, do lado da casa dela, né? A grande maioria das coisas. E Campinas, o centro de Campinas não é só o centro da cidade de Campinas, é da região metropolitana, porque você tem um volume muito grande de pessoas que chegam ali no terminal metropolitano, que passam ali pela 13 de Maio, pela Campos Sales, para pegar um outro ônibus com destino ao seu emprego, porque as pessoas trabalham aqui, fazem isso de manhã e fazem isso no final da tarde. Mas a gente, além dessa nova centralidade, eu acho que hoje, e não é só em Campinas, são em todos os lugares, e daí você vê isso também a partir dos anos 80, você tem os shoppings chegando, hoje você tem aí o quê? Pelo menos 14 shoppings, centros de compras na cidade. Então, você também concorre com isso e concorre com essa vitrine virtual, porque você pode comprar de diversas formas, né? Pelas plataformas de e-commerce, né? Pelo TikTok, pelas que não são plataformas de e-commerce, né? Eu estava dizendo para você que todo ano a gente vai numa grande feira de varejo e o que foi apresentado esse ano, até pelo CEO do Google, foi que o Google passa a ter um agente e-commerce. Um agente e-commerce que é um agente AI, né, de inteligência artificial, que a inteligência artificial ela deixa de ser um assistente seu e passa a ser um agente. E isso depois repercutiu muito agora nesse evento da SXSW, que teve em Austin aí na semana passada. Só se falou nisso, obviamente. E daí a gente viu que entre todas as plataformas de e-commerce no mundo, aquela que está em nono lugar é o ChatGPT. E o ChatGPT não é uma plataforma de e-commerce. O ChatGPT é uma outra coisa. Então, cada vez mais, e mesmo então o Google, quando você for fazer qualquer pesquisa, ele já vai te levar para comprar aquilo que você deseja, sem passar pela plataforma, sem você enxergar a plataforma de e-commerce. Então, cada vez mais, e a gente está com o smartphone o dia inteiro na mão, ou o smartphone, ou o tablet, ou o seu notebook, quer dizer, as pessoas têm esse acesso com facilidade e compram muito online, né? Então, o crescimento que a gente tem aqui na proximidade, porque Campinas, além de ser um hub estratégico de ciência, tecnologia e inovação, é também um hub logístico muito forte, né? Por conta das estradas estratégicas que estão aqui, a proximidade com a capital, a proximidade com o porto, e a gente tem o maior aeroporto de cargas. Então, ali naquele entorno do aeroporto, a gente tem um volume de empresas, de hubs logísticos, dessas empresas que vendem, né, como todas as Temu, Shopee, todas essas, Mercado Livre, aquelas que não estão se estabelecendo. A gente fica muito contente porque você está trazendo esse tipo de hub logístico, ele traz bastante emprego, diferente de um data center, entendeu? Ele traz muito emprego. E daí qualificação também. Então, a gente fica muito contente com isso. Então, tudo isso concorre com aquele antigo comércio do centro da cidade. Então, a gente não está aqui para viver de saudosismo, né? Mas a gente quer, sim, que o centro da cidade seja preservado, né? Que a gente tenha a memória sendo mantida ali. A própria associação comercial tem um prédio impecável no centro da cidade.
Não sei se faz tempo que você não vai lá dentro, né? Mas é um prédio impecável, não tem uma pichação, e a gente faz questão de se manter no centro da cidade. O valor que foi investido ao longo desses anos na recuperação daquele prédio, que é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, é um valor que a gente podia ter se mudado dali, entendeu? E ido para uma sede num lugar sofisticado, vamos dizer assim, que trouxesse um outro tipo de associado, mas a importância da associação comercial se manter ali no centro da cidade até para viver aquilo. E o prefeito tem feito um esforço muito grande. Ele tem uma equipe de secretários de uma reunião que é liderada por ele, absolutamente, e ele mantém isso. É uma coisa que o incomoda muito, né, de não conseguir efetivamente um resultado considerando todas as ações que já foram feitas. Então, o que significa? Que tem que fazer muito mais. Né? Então, nós estamos ali num esforço entre secretarias também para fazer essa abordagem de moradores de rua, entendeu? Para que a gente até possa ajudar, porque é um esforço muito grande. E na medida que São Paulo fez aquela dissipação somente, né, eles tiraram aquela Cracolândia, mas aquilo se espalhou não só pela cidade de São Paulo, mas também veio para o interior. Né? Campinas recebe muita gente de muito lugar. E, obviamente, a gente tem alguns programas importantes para reconduzir a pessoa, se ela desejar, porque tem que ser dessa forma, né? Se ela desejar para o destino original dela, né? Ou propor que ela entre num programa, porque a maioria dessas pessoas são pessoas que usam droga e que normalmente estão drogadas lá. Né? E daí algumas políticas que o prefeito tentou implementar, até de leis que a gente ajudou a construir, quando eu estava lá na associação comercial, aquela lei que proibia a entrega de alimentação na rua, tem uma lei que foi feita pelo Bernadelli que estava parada lá, né? Não tinha sido regulamentada. Quando o prefeito regulamentou, o Ministério Público veio em cima dele, entende? Veio em cima dele ainda querendo imputar a ele o crime contra a humanidade por ele regulamentar uma lei que propunha que o morador de rua deveria receber alimentação num lugar digno, né? Isso porque a gente estava dando esses lugares dignos para que essa alimentação fosse feita. E não, entende? Então, eles acharam que não, que qualquer um pode chegar lá no meio da rua, distribuir um alimento que não tem absolutamente nenhum controle da vigilância sanitária. A ideia da lei era organizar, né? Não impedir. Absolutamente, exatamente. Organizar. Né? Organizar no sentido de dar até dignidade, um lugar onde a pessoa pode chegar, lavar a mão, sentar numa cadeira, entendeu? Ter uma mesa, sentar na mesa e se alimentar. E todo mundo que quer fazer a doação de alimento, doa nesse lugar. E que todos esses lugares tinham uma proximidade muito grande com esse lugar, estão dentro do centro da cidade. Então, existe um esforço muito grande da gente achar vamos dizer, mecanismos, né? E olhando para todas as experiências que outras cidades vêm fazendo, porque isso é um problema que não é um problema no Brasil, é um problema mundial. Hoje você vai para os Estados Unidos, né? Como eu disse, acabei de vir, tive em janeiro nesse evento aí, e você está ali na cidade, você vê essa situação também de moradores de rua, entendeu? Talvez não no volume que a gente tem aqui hoje, né? Agora, o comerciante, o empresário que está ali pagando seus impostos, né? Pagando IPTU, pagando a conta de água, de luz, dando emprego, ele também tem seu direito. Sim. Então, era necessário que também os outros órgãos enxergassem isso, né? E não olhassem só para a população em situação de rua, né? Então, assim, muitas vezes a prefeitura tenta fazer uma série de ações, mas não consegue, porque é impedida, né? Então,
acho que hoje existe esse esforço muito grande e o prefeito não descansa sobre esse assunto, não descansa mesmo. Tanto que a implantação do Palácio da Cidade, levando para lá 60 serviços, tem a ver com isso. É a gente levar mais pessoas para lá. Agora, nós estamos trabalhando lá através da Secretaria de Urbanismo numa nova lei de retrofit para a gente estimular que mais empresas construam moradia no centro da cidade. Então, a gente tem aquele polígono estratégico que a gente já deu benefícios fiscais para esse polígono, mas eles não foram suficientes para atrair o investidor, né? A gente, olha, abaixou o ISS de 5% para 2% para quem estiver dentro desse polígono, para quem já está e para quem quer vir, entende? Também, na lei do retrofit, né, dando isenção de até 11 anos de IPTU para quem fizesse determinadas melhorias, então ia de 3 a 11 anos de isenção de IPTU, dependendo da melhoria que você fizesse no prédio, fosse qualquer tipo de prédio, não é só comercial, mas residencial também, mas nem toda política ela se torna atrativa o suficiente para fazer a transformação necessária, né? Então, é um problema sério que a gente tem e que é necessário, de fato, o prefeito está empenhado, né, em buscar formas de resolver essa situação, né, dando dignidade para essas pessoas, dando oportunidade para essas pessoas e tratamento, porque a maioria delas são pessoas que estão doentes, são drogados, entendeu? E estão ali numa situação absolutamente lamentável e que, obviamente, precisam dessa ajuda do Estado. Mas não basta o Estado querer ajudar. A pessoa precisa permitir. Você precisa perguntar para ela se ela deseja essa ajuda. E, na maioria das vezes, quando você vai fazer a abordagem, ela não está em condições de responder isso, porque ela está drogada. Entendeu? Então, você também só pode perguntar e levar se ela estiver em situação normal e ela desejar, entende? Dentro dessa questão do direito de ir e vir. Então, é muito complexo. Sim. É muito sofrido para todos, é muito sofrido para o comerciante, para... A gente tem um grupo lá da Associação Comercial, que eu ainda sou vice-presidente da Associação Comercial, e um grupo de comerciantes, né, ligados ali à SIC, e ali naquele grupo o pessoal, sabe, reclama desde o buraco na 13 de maio, a luz que apagou, a luz do poste, a caçamba que não tem, que está cheia, que ficou... Colocaram fogo. Que colocaram fogo, ou que transbordou, porque jogaram lixo fora do horário. Agora tem obra no centro. Não, e a gente pretende fazer algumas melhorias, né, que já estão planejadas nas praças ali do centro, na própria 13 de maio. Né? A gente tem uma preocupação, veja, nessa parceria da Prefeitura com a SIC, sempre de focar bem no centro da cidade, toda a festividade do Natal, né, criando ali a Vila do Papai Noel nas duas praças, porque isso faz levar pessoas para o centro. Fizemos o Festival Rural acontecer ali também. Então, a gente faz uma série de ações para levar mais pessoas para o centro. Mas o mais importante seria se a gente conseguisse levar pessoas para morar novamente no centro, né? Então, está se criando políticas com esse olhar, né? Mas é um processo que não é simples e que demanda... vamos dizer, aquele que vai precisa ver a vantagem de ir. Sim. Né? Então, demanda um tempo, que muitas vezes a pessoa fala, não, eu prefiro estar ali, onde eu já moro, onde eu já fico. Então, enfim, tem toda uma preocupação efetiva mesmo do prefeito, do vice-prefeito, e que ele envolve todo o secretariado, quer dizer, uma grande maioria do secretariado, que de alguma forma possa fazer alguma ação que traga uma repercussão positiva para a gente melhorar essa condição. Falar um pouquinho da economia aqui da cidade. A senhora já citou aí o recorde, né? Porque não pode falar recorde.
É recorde ou recorde? Ou recorde? Nossa, sei lá, pra mim Porque eu já falo- teve o acho que eu Ministério. falo recorde, não que já sei. teve Ministério Público sobre isso. Né? Ah, é? Não sei. Já teve Porque não Ministério. pode falar recorde? É, Não sabia, essa daí é pra mim a novidade. já teve. Ah. O nosso dinheiro é muito bem pago. Mas Campinas bateu recorde ou recorde com mais de 130 mil MEIs ativos, Isso. né? O que explica esse crescimento? A senhora já também citou um pouquinho. Pode ser uma pejotização, uma uberização. Mas como a gente consegue medir que tem mais gente querendo empreender? Porque a gente fala de pejotização, é aquele emprego que era CLT, mas a pedido do padrão, para você ficar, para você continuar trabalhando, você vira PJ. E isso acontece. Como é que a gente consegue ativar e perceber realmente que não, está tendo um empreendedorismo mesmo? Essa pessoa está partindo para ter o seu próprio negócio, começando como um MEI e podendo aí galgar depois uma microempresa e assim vai. Quando a gente vê, por exemplo, o número de empresas crescendo, empresas abertas, porque o MEI você abre no portal do empreendedor, né? E depois empresas como empresário individual, limitada, né, SA, você abre na junta comercial. Então, quando você vê a pessoa fazendo a transformação do MEI para uma empresa, então você vê que, de fato, é um negócio que está dando certo, né? Ele cresceu e precisa ter uma outra categoria de patamar para poder, de fato, continuar crescendo, emitindo nota de valores maiores, né, dando mais emprego. Então, como a gente teve um aumento então, um crescimento efetivo de empresas sendo abertas, eu não tenho essa medida de quanto de MEI a gente conseguiu transformar, né? Mas é um número que é curioso que a gente pode buscar também, porque ele mostraria efetivamente isso. Mas o que a gente pode perceber é que você tem também um menor número de MEIs que fecharam. Uhum. Entende? Então, se a pessoa continuou com a MEI aberta, porque o MEI, muitas vezes, a pessoa que está começando, ela acha que é só ela abrir e está aberto, tudo bem. E ela não paga os impostos, ela não paga a DARI dela. Então, por isso que a gente tem lá na Associação Comercial, tem lá o Espaço MEI, que a gente dá esse tipo foi criado ainda quando eu era presidente, para dar esse tipo de suporte para o cara que é pequeno e que ele não sabe para onde ir. Existe, vamos dizer, por determinação governamental, que os contadores são obrigados a atender sem custo nenhum, mas nem sempre o MEI consegue que isso aconteça. Então, a gente tem esse suporte para dar, além de ter o suporte na própria prefeitura, né? Na Secretaria de Trabalho e Renda, junto com o SEBRAE, existe esse espaço para poder dar essa orientação. Mas o que acontece? São 130 mil CNPJs de MEI, né? Não é fácil atender tanta gente, é muita gente. Se o escritório do SEBRAE em Campinas, mais a Associação Comercial, mais ali a Secretaria de Trabalho e Renda, todo mundo está disposto a atender, não consegue atender tanta gente e tanta demanda, né? Então, e isso mostra que há, de fato, uma conscientização, porque a pessoa abrindo o MEI, ela consegue depois ter uma perspectiva de ter uma aposentadoria, né? Ela efetivamente organizou o negócio dela, olhando que depois ela consegue crescer, ela consegue emitir uma nota, vender efetivamente para aqueles que pedirem a nota. Se ela não tiver dessa forma e continuar na informalidade, para ela é muito ruim. Então, cada vez mais há essa organização, né? Mas isso não muda o fato que ainda a gente tem muita informalidade. Sim. Ainda existe. No país você tem muita informalidade. Trazendo um ponto importante, inovação. Campinas sempre foi um polo de inovação, com suas polo acadêmico, polo de turismo, polo de industrial, e vários polos, né, em Campinas. E inovação é uma delas. Como o Global Trade Summit, a Semana de Negócios e também a Campinas Innovation Week, como esses eventos reposicionaram a cidade dentro desse polo, pensando também nas capitais?
O que acontece? Quando você vê grandes eventos acontecendo em capitais, como Rio de Janeiro, né, que traz eventos internacionais, traz uma marca internacional, o evento que está acontecendo agora em Porto Alegre, que é o South Summit, que é um evento internacional também, inclusive todas as palestras são feitas em inglês, então é um evento mais elitizado, que restringe o público, né, até pelo custo, né, ele tem um preço bastante alto, então não é para todo mundo. Então, a gente tinha esse desafio. Quando você olha o futuro da cidade pela inovação, que é um conceito bastante importante, de olhar para cidades que se projetaram nesse sentido. Então, como Barcelona criou lá o 22 Arroba, né, recuperando uma área importante, além de fazer a transformação da área, você também traz empresas de tecnologia que são empresas que conseguem escalar rapidamente e que trazem muito dinheiro, né? Então, é diferente de você reformar ou requalificar uma área, mas deixar empresas, prestadores de serviços dessas que já existem, enfim, se estabelecerem lá. Você trazendo empresas de tecnologia, você tem essa escalabilidade maior. Então, a gente procurou, falou, bom, nós temos que também mostrar o que Campinas tem, porque o que acontece? A gente tem uma densidade de institutos de ciência e tecnologia e de número de startups e de número de patentes registradas aqui na Unicamp, através da Unicamp ou na cidade de Campinas, que ela é bastante superior a muitas capitais que hoje aparecem mais do que a gente, como se eles tivessem, vamos dizer assim, olha, que eles estivessem bombando muito mais do que a gente. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo mais propaganda do que a gente. A então, teoria da galinha com a pata. Mais né? ou menos. Então, a gente precisava tomar essa providência. E uma das coisas, quando você olha para quádrupla hélice da inovação, que é quando você coloca, né, o conhecimento da universidade, as empresas, os institutos de ciência e tecnologia, tem também a parte do poder público, né? E para essa roda, de fato, girar e transformar, sair a ciência da universidade, né? Passar-se tecnologia, chegar na empresa virando inovação, virando negócio, né? Virando nota fiscal, como a gente diz, você precisa fazer esse ecossistema aparecer. Então, como a gente não tinha, nós tentamos, em 2023, quando nós estivemos junto com os reitores e o prefeito, nós fomos para Barcelona visitar todo esse ecossistema, a gente estava na tentativa de trazer um evento internacional. Mas isso tem um custo muito alto. E como a gente não tinha essa condição, então nós tomamos a decisão de criar o nosso. Criamos o Campinas Innovation Week e isso trouxe para nós, olha, logo de cara nós trouxemos 15 mil pessoas no primeiro evento, 20 mil no segundo, né? E estamos aqui partindo para o terceiro evento, que vai ser 14 de setembro desse ano, considerando a Copa do Mundo em junho, a eleição em outubro, esse monte de feriado que tem, né? Que deixa os calendários um pouco mais complexos. E daí a gente estabeleceu fazer um evento que é uma maneira de você se posicionar. Quando você cria um hub, quando você cria um evento, você posiciona, levanta uma bandeira para a cidade. E isso fez muito mais gente nos reconhecer. Não daquilo que nós criamos, mas daquilo que nós já temos. São coisas que nós não inventamos nada, entende? A gente só mostrou tudo aquilo que a gente já era, tudo aquilo que a gente já tinha. Né? E a gente tinha um logo que a gente dizia assim, o futuro que já está aqui. Porque tem tanta coisa que se fala, olha, né, de inteligência artificial, de fibra ótica, de, sei lá, de tecnologia quântica, das coisas mais avançadas possíveis, e que você fica olhando para outros locais no mundo, né, se você procurasse saber, você ia ver que em Campinas eles já fazem isso. Você entende? Que em Campinas, por exemplo, eles sabem fazer um chip quântico, que é um qubit. Entendeu? Então, que na Unicamp eles conseguem produzir isso. Então, que assim, um dos lugares que o Ministério de Ciência e Tecnologia mais investe recurso é
são nos institutos da cidade de Campinas. Dos 10 principais institutos de ciência e tecnologia do país, 5 estão em Campinas. Então, não é pouca coisa, é muita coisa, a densidade daquilo que a gente tem aqui, né? E a gente, cada vez falar mais disso, né? Mostrar, trazer oportunidade, faz com que a gente também retenha mais talento, a gente atraia talento de outros locais para vir e se estabelecer aqui, porque aqui tem oportunidade, né? A gente tem países que eles, por exemplo, conseguiram criar 3, 4 unicórnios. Só em Campinas nós criamos 2 unicórnios, né? Que é o Quinto Andar e o iFood, foram criados em Campinas, né? Além das empresas que escalaram e que abriram capital na Bolsa de Nova York. Então, como a CIT, por exemplo, que está aqui. Então, a gente tem empresas que fazem coisas aqui. Nós temos uma empresa que fica ali do lado da Unicamp, e que eles trabalham com reconhecimento facial, de íris, e eles prestam serviço para o Pentágono e para o governo de Israel. Eles falam, não é possível. É possível. Está aqui em Campinas, gente que é filho da Unicamp e que está estabelecido aqui, entende? E que a tecnologia deles é que está sendo usada em lugares como esse. Então, é muito relevante o que a gente tem aqui. O que faltava era, de fato, essa hélice onde o poder público exerce esse papel de articulador, né? A gente tinha o Conselho de Ciência e Tecnologia, criado na gestão anterior do Dário, no Jonas Donizete, mas na gestão do Dário, quando se criou o Departamento de Tecnologia e Inovação, então a gente começou a criar a política pública e, através do próprio Conselho de Ciência e Tecnologia, você envolve esse ecossistema para fazer essas coisas acontecerem. E daí é extremamente importante que a gente realize eventos, e a Associação Comercial é grande parceira, porque, na verdade, a Associação Comercial já fazia alguns eventos que tinham uma dimensão maior. Quando você soma com a força do poder público, né? E daí você traz a universidade, você traz os institutos de ciência e tecnologia, você traz as empresas, isso se torna muito maior e interessa para todo mundo, porque você atrai olhares para cá. Obviamente, no final dessa cadeia, todo mundo interessa fazer negócio, né? As empresas fazerem negócio. E cabe ao poder público alavancar tudo isso, né? Mostrar a pujança que você tem aqui no município de Campinas. Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo e que você vê que eu adoro isso que eu faço, porque eu falo com muito entusiasmo disso, porque realmente é muito gratificante, porque tem aí um universo de coisas que a gente tem trabalhado, tem tido parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério do Empreendedorismo também, tem sido grande parceiro nosso aqui, e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e de Ciência e Tecnologia do Estado também. Então, toda essa somatória de coisas, né, fazem a gente atingir esse patamar e, obviamente, a gente quer muito mais do que isso, porque acho que Campinas tem potencial para isso. A grande diferença da gente não ser a capital é porque sempre na capital você tem a força do governo municipal e do governo do estado que está na capital, né? Que é óbvio, nós não estamos aqui para competir com São Paulo. A gente está querendo que o ecossistema do estado de São Paulo todo, né, demonstre o quanto ele é pujante muito mais do que os outros estados, por uma questão absolutamente óbvia, que eu não preciso contar o porquê que os negócios são maiores aqui no estado de São Paulo, que todo mundo já sabe. Secretária, para a gente finalizar, mas aproveitando esse entusiasmo, qual que é o principal desafio econômico de Campinas hoje? Atrair investimento, gerar emprego ou qualificar mão de obra? Qualificar mão de obra não só para nós, para todo mundo, né? Mas a gente tem estratégia para isso, né? Inclusive em parceria com as empresas, né? Através do Ceprocamp, a gente tem feito isso, através também de programas da Softex Nacional, tem feito essa qualificação, tem tido esse olhar, porque atrair essa mão de obra, dar oportunidade para as pessoas, principalmente para essa posição mais qualificada, né? Mas hoje falta mão de obra até para trabalhar no supermercado. Sim. Você entende? Então, acho que é muito sério isso. Daí eu acho que é um problema estrutural
E daí eu volto lá no começo da conversa. Você entende? Enquanto a gente discutir polarização e ninguém tiver uma proposta de mudar a educação no país, entende? Porque é isso que eu não me conformo. Porque você não escuta ninguém de nenhum dos dois lados, entendeu? Tem uma preocupação real com a mudança da educação no país. Tem, Flávio? Não. E até trazendo um episódio anterior, quando a gente recebeu aqui no FPXcast Pod Conecta a secretária atual de Educação de Campinas, justamente no final, até um desabafo que eu faço e um meia-culpa em nome da imprensa, porque mesmo a imprensa não divulga, não debate, não discute essa área educacional da maneira que precisa. Chama poucas vezes a secretaria ou os secretários. Por exemplo, quem é o ministro da Educação? Muita gente não sabe. Está saindo agora para disputar eleição, mas foram 3 anos e meio e quantas vezes a gente acompanhou aí Jornal Parece Nacional, que não tem relevância. outros grandes jornais falando justamente dessa área. Ninguém discute o assunto. Então também tem uma parte dessa divulgação. Porque não é estratégia de governo, entendeu? Acho que parece que parece não ser estratégia também de país em outras áreas. Falando aqui da área da imprensa mesmo. Então, e daí isso, obviamente, vai refletir o quê? No emprego. Daí você tem uma quantidade enorme de pessoas que recebem benefícios hoje e que não estão interessadas no emprego nenhum. Muitas vezes a Secretaria de Trabalho e Renda, através lá do CEPAT, né, faz lá aqueles feirões de emprego, leva lá 1.200 empregos e consegue preencher 400. É o que a gente tem visto. Vai ter agora, amanhã, né? Amanhã, nesta quinta-feira. Você entende? Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. Mas por quê? Porque o direcionamento daquilo que está se fazendo em termos de país não tem foco, não tem prioridade no quesito da educação. Então, você vê a Coreia mudou totalmente a realidade do país. E daí você transforma o país. Né? Você transforma o país através da educação. Mas não é uma coisa que você faz a curto prazo. Né? É uma estratégia que você tem que pensar para o país, mas é inevitável. Até quando é confortável, entendeu? Para se discutir só a polarização, não é interessante que as pessoas tenham conhecimento muito profundo. Secretária, tem vários dilemas, várias situações complexas. Não sei se eu estou falando coisa que eu vou ser castigado. Cancelada, a palavra Serei é cancelada, mas enfim, é a verdade. Né? Secretária Adriana Flossi, queria agradecer essa participação aqui no FPXcast Pod Conecta, uma conversa aí franca durante praticamente 1 hora de entrevista. Mais uma vez agradecendo e muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo, é sempre muito bom falar com você. Tem as perguntas estratégicas corretas, de uma forma aí muito clara. Foi muito bom, muito obrigada, é uma satisfação muito grande a gente poder vir aqui e contar um pouco daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente, na verdade, tem de estratégia. E eu acho assim, né, Flávio, tem muita gente bem intencionada, muita gente de bem, né, querendo fazer muita coisa boa. Então, acho que a gente tem que ajudar a valorizar tudo isso, né? E tem muito para se fazer aqui pelo país, pela nossa cidade de Campinas, com certeza. E a gente está aqui se esforçando muito para que tudo isso aconteça. É um povo resiliente, né? É um povo muito resiliente. Secretária, muito obrigado. Conversamos então com a Adriana Flossi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, também presidente do PSD. Conversa sobre política, também economia local e nacional. Agradeço a todos que estiveram com a gente em mais um episódio, número 62 do FPXcast, agora com o Pod Conecta. Vou ficando por aqui, eu sou Flávio Paradella. Juízo.